Oi, pessoal! Estamos começando mais um episódio do podcast do Café Mercado e Negócios. Na nossa segunda temporada, sejam muito bem-vindos. E hoje o Café Mercado e Negócios recebe um convidado que une empreendedorismo, mercado imobiliário e desenvolvimento regional. Kiko Savaia é empreendedor do setor imobiliário em São José e fundador do Desenvolve Vale. Bem-vindo, Kiko. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Vanessa, Kelly, um trabalho fantástico que vocês fazem aí de discutir um tema tão importante, né? Mercado e negócio. Pois é. Um país que precisa que isso aconteça de forma bem rápida, né? Então, muito feliz de estar aqui, convidado por vocês. Muito obrigada. A gente que agradece a sua Kiko, presença. E antes da gente falar de mercado e negócios, vamos falar um pouquinho do Kiko. Conta um pouquinho quem é o Kiko, né? Para quem não conhece, né? Aqui em São legal. José, quem Que é é o muito Kiko? difícil quem conhece o imagina. Kiko. Quem é o Kiko antes de ser o empreendedor, né? Então, nós viemos para São José. São José é uma cidade de oportunidades, né? Muito. Nós viemos para cá em 78, né? Então, praticamente 78, 79, nós estamos aqui com mais de 40 anos, 40 e poucos anos aqui nessa cidade. Você não é de São José, Não então? sou de São José. Eu nasci em Campinas, mas não morei quase nada lá. Meu pai, ele trabalhava na Shell, e ele era muito transferido. Então, cada filho nasceu numa cidade. E com 7, 8 anos, eu vim para São José dos Campos. Sou de 70. E aqui estudamos, desenvolvemos todo um projeto. A nossa família empreendeu o Laboratório Oswaldo Cruz. Então, era algo que precisava dar certo, porque aquilo era realmente a economia da família. E minha mãe tinha acabado de separar, a gente estava iniciando a adolescência, então todos nós nos engajamos nesse projeto de empreender ali o laboratório. Ele cresceu bastante, né? E em 2016 nós fomos comprados pelo Grupo DASA, que comprou o Oswaldo Cruz de São José dos Campos, que era nosso, né? E desde essa época do laboratório, eu sempre tive afinidade a discutir o desenvolvimento. Num determinado momento, lá atrás, sem saber que um dia eu ocuparia uma função pública, o então candidato Emanuel Fernandes, que veio para São José fazer o ITA, né? Tinha esse grupo de pessoas idealistas querendo discutir, era bem isso mesmo, né? Sem nenhuma outra intenção que não fosse o desenvolvimento. Ele ganha para prefeito e era um grupo muito pequeno, não tinha nem pessoas para convidar para ir para o governo. Eu fui um dos convidados. Olha. Então eu tinha um laboratório que já me dava um suporte, então eu fui muito mais ocupar uma função pública pelo ideal. Não que eu não precisasse de salário, não é isso, mas eu fui realmente imbuído de trabalhar pelo desenvolvimento. Eu era novo demais, tinha 27 anos. O Emanuel falou, Kiko, vão ser 4 anos. E acabei, para encurtar a história aqui, ficando os 4 anos dele. Ele foi reeleito, fiquei mais 4. O Eduardo Cury veio, me convidou, continuei. Fui secretário de ponta a ponta do Eduardo Cury desde os 2 mandatos dele. Então acabei ficando 16 anos. 16 anos. E no poder público eu tive um olhar muito grande da importância que tem o setor público ser organizado e poder apoiar o desenvolvimento. E hoje tudo que o Brasil não tem é um poder público preocupado em apoiar o desenvolvimento, o crescimento. O empreendedor hoje ele sofre bastante. Naquela época eu era muito já amigo do engenheiro Osiris Silva, que fundou a Embraer, foi presidente da Embraer por 21 anos, e eu o convidava muito para fazer palestras sobre desenvolvimento. E o Osiris é uma referência, acho que para todos nós. Sim. A São José dos Campos deve a ele esse cluster aeronáutico. E o Osiris, fiquei muito amigo dele. Quando eu saí do governo em 2013, ele falou assim, Kiko, nós precisamos discutir o futuro. Fica todo mundo só apostando nas empresas que já existem. Nenhuma empresa tem tempo vitalício de vida. E começamos e criamos o projeto São José 2030, que era focado para São José. E trouxemos grandes nomes, Rui Otaki, Jaime Lerner, que tinha transformado o Paraná, Curitiba, Delfim Neto como economista, Rubens Recupero, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, também foi ministro da Fazenda, que implantou o Plano Real. E nos cercamos dessas pessoas. O Osiris tinha a grande ideia e num grupo bem menor a gente organizava tudo isso. Só que em 2018 para 2019 eu falei, engenheiro Osiris, ele já estava assim um pouco mais numa linha aposentado, até pela idade e tudo, mas muito lúcido. Eu gostaria da gente fazer um projeto para o Vale do Paraíba, criar o Desenvolve Vale. O engenheiro Osiris então nos apoiou e nós criamos então o Desenvolve Vale, que hoje reúne os principais empreendedores do Vale do Paraíba para, de alguma forma, botar a importância que tem
o empreendedor para o Brasil, para o estado e para a região. O empreendedor é o cara que gera emprego, que gera receita, que convive num ambiente de incertezas e insegurança jurídica, que convive num ambiente político turbulento o tempo todo. Uma hora é um presidente sendo impeachmentado, outra hora é reforma tributária que foi que muda tudo. Que toda hora muda, que não dá nem para entender. Ninguém entende. Então, esse é o empreendedor. Por isso que o Café Mercado e Negócios tá aqui fazendo uma função extremamente importante. A gente precisa defender o empreendedor, desde jovenzinho, estimular os nossos filhos a serem empreendedores. Seja da vida dele, não precisa ser dono de uma empresa, mas ser empreendedor, almejar, crescer, ficar rico, né? Tirar esse preconceito do Brasil. Tem preconceito, falar que o cara é rico, dá desconforto. Não, se foi, lógico, de forma correta, honesta, nós temos que aplaudir, que fique rico, que os que estão precisando de oportunidade melhor. Então, é nisso tudo que o Desenvolve Vale acredita e tem feito aí, com o apoio dos empreendedores que lá participam, essa mudança que a gente quer ver no nosso país, né? Sim. Não, excelente. O Desenvolve Vale virou uma referência aqui, né, Kiko, na nossa região. Que nem você colocou, vocês reúnem ali os principais empresários e chega a ser também um projeto de troca ali, né? Vocês, acredito não, né, de discussões para melhoria do que pode melhorar na nossa região, o que pode trazer de negócios, de futuro, mas também é um networking, digamos assim. Vocês também apoiam, porque você tem grandes empresários, mas vocês também ajudam os novos empreendedores a entrar nessa máquina dos negócios na região? Como que funciona isso? Na verdade, hoje os que são convidados a participar do Desenvolve, eles já são pessoas bem-sucedidas, né? Já tiveram problemas, já passaram por muitas crises, já caíram, levantaram. É isso, porque hoje o empreendedor, ele vive mesmo nesse ambiente. Vive Olha, mesmo. com tudo que a gente está vendo no STF, como é que ficam as regras jurídicas? Né? Um ambiente que a gente analisa politizado, né? Ministros do STF dando entrevista. Nós somos totalmente críticos a isso, né? Eu sou da época que o juiz era uma pessoa preservada para poder, de forma isenta, decidir. Né? Ele não era. Ele não tinha viés algum ali, né? Às vezes a gente não sabia nem o nome. O brasileiro não tinha nem que saber o nome dos ministros do STF. Era uma coisa totalmente reservada antes. Aí que é o escritório e tal. Enfim, mas não vamos entrar nessa linha só para dizer o seguinte: que o empreendedor hoje, ele enfrenta uma série de barreiras. Então você vai numa prefeitura aprovar um loteamento, por exemplo, corre o risco de demorar 10 anos. E aí, é cultural isso. Não é culpa de alguém. Mas os novos gestores estão atentos e precisam estar atentos. Porque tempo é dinheiro. Sim. Né? No mercado financeiro, que vocês são craques aí, conhecem tudo. Um projeto que sai em 10 anos é diferente de um projeto que saiu em 1 ano. Sim. O custo dele, né? O taxímetro do custo começa a rodar. Então, o Desenvolve Vale... Em 10 anos, tanta coisa muda em 10 anos. Olha quantos, olha quantos empregos deixou de gerar, olha quantas oportunidades deixou de acontecer para aprovar um projeto. Uma frase no mercado financeiro que é: o dinheiro não dorme, né? Exatamente. O dinheiro não dorme. Não dorme. É verdade. Ele tá ali mesmo isso. Disponível e tem que trabalhar. E 10 anos no mercado financeiro, Kiko, trazendo um pouco pra gente. Assim. Mas quando a gente fala... E olha só pra você ver, as pessoas... Quando a gente indica uma aplicação pro cliente que a gente fala que o vencimento é em 10 anos, pra eles é um absurdo. Você imagina, nem 10 entra, né? nem entra. Imagina, 10 anos. 10 anos. Mas o empreendedor tem que lidar com isso, sofre. E a gente tem que criar cultura. Eu acho que hoje está tendo uma mudança. A gente convida muito o poder público para as nossas reuniões. Sim. Nós convidamos prefeitos, governador, vice-governador, os candidatos a presidente da República. Eu estava vindo para o estúdio agora, recebi aqui de um futuro pré-candidato à presidência da República, querendo... A gente tem um programa de TV, o Desenvolve Vale tem, para ser entrevistado lá. Então, assim, o poder público hoje, ele é a ferramenta mais importante para o crescimento. Se ele for inoperante, se ele for burocrático e se ele for displicente, ele arrebenta com o país, com o estado ou com uma cidade. No Vale do Paraíba, nós estamos numa safra de ótimos prefeitos. E aqui eu não estou falando nada politicamente, tá? Prefeitos novos. De pessoas mesmo, Estou falando de pessoas que estão imbuídas de fazer. Né? O Brasil... E querem fazer diferente, né? Querem fazer diferente. E tem dinheiro. Então, o poder público ele tem que ser o fiscalizador, ele tem que ser o agente articulador. Agora, a execução deixa a iniciativa privada fazer. Ela tem dinheiro,
ela tem expertise e tem uma folha de pagamento que vence todo dia 30. Então, ela precisa dar certo. Perfeito. Né? E o poder público, não. 10 anos para o poder público é diferente do 10 anos para quem está no mercado. Para quem está... Né? Então, assim, o Desenvolve Vale faz esse trabalho. Nós convidamos constantemente autoridades públicas para ir lá e falar de forma ética tudo. Quais são os planos para a cidade, o que se pretende, como resolver o problema da burocracia. Muitas vezes o órgão público não se comunica. Tem melhorado. Né? São José dos Campos tem uma dinâmica muito avançada já. O Kiko, e fazendo um parênteses aí, você traz eles para estar falando, né? Até para o empreendedor saber assim, vou investir na cidade, não vou, enfim. E esse pessoal que vem falar, eles estão abertos a ouvir também o empreendedor? Vocês conseguem levar as ideias dos empresários, né? Os projetos que os empresários têm para a região, né? Porque não está só em São José. Vocês sentem que o poder público ouvem e ouvem de coração aberto no sentido de apoiar? Como que você percebe isso? Kelly, de um modo geral, a gente é muito bem recebido pelo poder público. Porque, na verdade, um prefeito, um governador, ele quer estar bem avaliado. Ele quer atender. Mas, claro, ele precisa ter uma boa equipe. Sim. Então, vou dar um exemplo aqui. Qualquer empresa, qualquer empreendedor, até o individual, ele depende de uma prefeitura. Sim. Seja para abrir a empresa dele lá como autônomo. Não vamos falar nem de estruturas mais complexas. Né? Um hospital que depende de vigilância sanitária e tudo isso. Então, esses setores, eles precisam estar em harmonia com o setor produtivo. Tá? E não é dando jeitinho, não é deixando de fiscalizar, não. Mas sendo objetivo. Olha, eu quero aqui construir um restaurante. Bom, você precisa ter esse espaço, você precisa ter esse tamanho de espaço físico, os documentos necessários são esses. Então, as normas. O que acontece na prática? Você vai receber na conta-gotas as informações. Aí você atende 10 exigências, aparecem mais 10. Aí, isso é comum. Não estou falando mais que isso tenha ocorrido com frequência. Cidades mais estruturadas, né? Por exemplo, uma das coisas que o Desenvolve Vale trabalhou fortemente foi o aeroporto. Sim. Como que uma cidade... E a gente acostuma. O problema do ser humano é que ele acostuma com a coisa que não dá certo. Ele começa a achar normal. A gente tinha um aeroporto aqui em São José, nós temos, aliás... E nós apoiamos muito essa concessão. Muito. Tira fora do poder público. É ineficiente, infraero. Não adianta. Deixa a iniciativa privada assumir ali, porque ela vai fazer dar conta. Nós tínhamos um aeroporto aqui que recebeu dinheiro para receber toda uma reforma da Copa do Mundo de 2014. Construíram lá 15, 20 guichês, não me lembro ao certo. Tudo. E nunca ninguém usou. Não, e estava inoperante. Então, ou seja, gastou um dinheiro público. Nós temos a melhor pista. Nós temos uma pista de 3 quilômetros. É um aeroporto ótimo. Eu já peguei voos ali. É excelente. Excelente. E não existe cidade no mundo que seja desenvolvida e não tenha mobilidade. Então, se você desenvolve o aeroporto, você está trazendo desenvolvimento. Agora, com essa conexão que tem com o litoral, com o Porto de São Sebastião. Então, Kelly e Vanessa, eu acho que a gente tem que, como cidadão, fomentar para que o poder público olhe macro. O poder público prepare as estradas, preparem os portos, os aeroportos, porque isso gera emprego para todo mundo. Sim. Né? E não é só emprego, é o empreendedor. Nós estamos numa região muito rica. Eu ia falar sobre isso. São José é uma localidade excelente, né? Nossa! O Kiko. E tem uma... Você que está por dentro de todas essas questões, eu falo, a gente é muito privilegiado por viver em São José. Porque São José é uma das melhores cidades do país, né? Em tudo, a desenvolvimento, uma das mais ricas. Uma das mais ricas, né? Por o nosso PIB aqui mesmo da região, ele é uma das melhores cidades. A gente vai para e olha que a gente está, né, interior é uma cidade do interior, mas a gente está muito próximo a São Paulo, a gente está muito próximo ao Porto, a gente está muito próximo de grandes capitais que movimentam o nosso país. Se a gente vai para o interior aí de outras regiões, as cidades não têm esse potencial de desenvolvimento como São José tem. Não só São José, a nossa região Vale do Paraíba, né? Eu vejo isso também, acho que hoje São José liderou esse movimento, né? São José está na dianteira dessas demais cidades, mas nós temos cidades agora como Jacareí, Taubaté, Pinda,
O litoral também, agora com esses acessos novos, né? O trecho sul, que foi até São Sebastião. Sim. E agora o governador deve, não sei se já aprovou, de Caraguá para Ubatuba. Você vai ter um litoral também que traz pessoas, traz recursos, traz tudo. Então, assim, a nossa região, geograficamente, ela já é muito diferenciada. Do ponto de vista, temos as principais empresas aqui. Sim. Né? Nós fabricamos aviões. Tem mais de 3 mil aviões fabricados em São José dos Campos voando no espaço aéreo americano. Olha que orgulho. E a gente não sabe disso, a gente não valoriza isso. Né? Temos a Boeing aqui, que é uma empresa também. O Desenvolve faz missões internacionais. E nós queríamos entender o movimento da Boeing aqui na nossa cidade. Em 2023, o Desenvolve organizou uma missão e nós fomos lá na sede da Boeing. Que legal. Fomos recebidos pelo presidente da Boeing aqui, que nos ajudou a organizar a chegada nossa lá, para não ter um olhar só de turista lá. A gente queria realmente conversar com autoridades da Boeing. Perfeito. E assim fomos recebidos que lá. Ótimo. Além de visitar toda a planta, da sede deles. Então, independente da concorrência entre Embraer e Boeing, nós temos que pensar no desenvolvimento. Né? Sim. A gente tem um parque tecnológico incrível, fantástico aqui. ITA, nossa, gente, ITA, melhor escola, CTA, INPE, olha quantas coisas o São José dos Campos entrega para a população. Coisa. E o que falta, acho que, no Brasil hoje? Fazer o que vocês estão fazendo, estimular o mercado, estimular os negócios. Vamos aplaudir quem está no mercado, vamos aplaudir, vamos incentivar. Vamos apoiar um filho a empreender, a não ter medo de crescer, a não ter medo de ficar rico. Vamos não tirar, é vergonha não ganhar dinheiro, gente, não. Não é isso vergonha a gente tem que se desapegar desses valores. Exatamente. Né? A gente tem que buscar sempre um trabalho ético, um trabalho social, um trabalho que sempre preocupado com a comunidade, acho que nunca é individualizado, né? Eu tenho apoiado muito uma entidade que chama Movimento Vida, então nós temos o nosso braço social também, que aí sim, lá é social, lá é para apoiar. E aí é o apoio do Desenvolve Vale. Das pessoas, não é institucional, mas alguns ali apoiam muito bem. Os empresários que fazem parte. A gente precisa, nós temos um país de desigualdade social absurda. Sim. E hoje o governo federal, ele estimula o cara a ficar na pobreza. Né? Hoje a cultura, você conversa com os empresários hoje, não tem mão de obra, porque nós estamos concorrendo aí com os programas sociais. Exatamente. Então, e aí você fala isso, o cara fala, nossa, olha que discurso elitista. Muito pelo contrário. Não. Você quer que seu filho receba uma mesada todo mês, ou você quer saber que quando você morrer, ele fez uma profissão, ele vai se defender dos desafios da vida? Então, o que a gente quer para um filho, a gente quer para a população. Esse discurso barato que fica de... são políticas públicas de manutenção da pobreza. Você tem situações em que o Estado tem que agir, uma pessoa acamada, que tá, lógico, o Estado tem obrigação. Aliás, ele arrecada e muito para isso. Mas o retorno do Estado hoje, você pega um empreendedor hoje, ele tem que cuidar da segurança. Quanto que você gasta de segurança? Eu posso fazer meu orçamento, quanto que eu gastei de segurança esse ano aqui? É muito, pessoalmente falando. Certo. Plano de saúde. Que também eu não sei para que serve a Agência Nacional de Saúde, é uma vergonha. Os convênios sobem, caríssimo. Que é assim desproporcional, é idoso passando um aperto. Então, isso é que o Brasil deixa muito a desejar. Não defende o empreendedor hoje, a sociedade brasileira, ela praticamente não vê o Estado. Onde que o Estado participa na sua vida, por exemplo? É difícil. Você sai com medo de ser assaltada, você tem que cuidar da sua segurança, o seu plano de saúde. Aí existem ilhas. São José dos Campos eu falo que é uma ilha. O hospital público aqui é maravilhoso. Funciona, né? Funciona, né? As unidades de pronto atendimento, as unidades básicas de saúde. Mas vamos pensar em Brasil. É um desrespeito com o povo. O cara pôr uma consulta médica esperar um ano e meio. Entendeu? Então, o Desenvolve Vale, ele quer que a nossa região seja próspera. Que a gente tenha aqui pessoas crescendo, se enriquecendo, que a sociedade tenha oportunidades, que as escolas públicas funcionem e gerem novos líderes, estimular novas lideranças a crescerem. É isso a que evoluir, a gente né? Que a gente está aqui para isso. Ao desenvolvimento, à evolução, né? O Desenvolve Vale pega quais cidades? Tem ou não tem isso? Não tem essa vamos dizer assim, esse questão de território, limites de território. Em tese é do Vale, mas hoje eu tenho empresas associadas de nível nacional dentro do Desenvolve Vale, né? A Vênice é uma, o Banco BTG é associado, a Redditor é associada. Que bacana. Então, além dos locais, que são empreendedores fantásticos. Quando foi lançar o Desenvolve Vale, eu lembro que eu liguei para alguns empreendedores. Liguei para o Oscar primeiro.
Porque vocês estão a Quais nível... foram os primeiros? Os Que primeiros, toparam, Cassiano, falaram, Terra vamos Simão. lá, Kiko, vamos junto. Cassiano Terra Simão, o Oscar Constantino, dono da Oscar Calçados. Eu lembro que o Oscar falou assim, eu convidei ele por telefone, ele falou, Kiko, nossa, isso que você tá falando que você vai fazer é difícil, hein? Mas se der certo, eu acho que Mas se vai der ficar certo, eu muito quero legal. estar Legal. junto. A gente tem uma estrutura, até porque tem uma mensalidade também para bancar uma estrutura que Sim. hoje existe. Né? Nós temos assessoria de imprensa, assessoria de eventos, tem programa de TV. O negócio é dinâmico. E vocês têm, que nem você falou, essas empresas a nível mundial, que nem o Banco BTG, que é o Sim. associado à Venice Investimentos, que é o nosso escritório. A Venice está lá. Mas são os profissionais da região que participam desse... Da região. É tudo, né? Sim. Porque nós Os estamos profissionais inseridos aqui que participam do Desenvolve. E vocês têm... fala um pouco do projeto que você estava falando e eu acabei te cortando, que vocês fazem. São eventos, A gente acaba... discutem pautas. O empreendedor tem muita pauta. Por exemplo, agora na semana que vem, nós vamos nos reunir com a cúpula da polícia, que é um assunto, um dos fatores que faz o empreendedor brasileiro a ir embora. O primeiro fator que faz o empreendedor brasileiro a ir embora do Brasil se chama segurança. Olha... Segurança hoje é o que motiva os grandes empreendedores a deixarem o nosso país. Então, a segurança pública ela é algo que está na pauta de todos. Seja, não só pelo custo, mas pela vida pessoal de cada um, pela família e por tudo isso. Pela segurança. Então, nós vamos ter um debate importantíssimo agora, que nós convidamos os comandantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, delegado-chefe do DIG, a delegada-chefe da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Então, vão reunir numa plenária para discutir segurança pública. Isso é muito importante. Bom, muito importante. Uma pessoa Nossa, que tem um isso é shopping, excelente. como é que eu integro? Se estiver entrando um carro roubado ali, como é que meu sistema já pode avisar a polícia que entrou no estacionamento um carro roubado? Quais são os mecanismos, né, de tecnologia que existem hoje? Quais são os cuidados? Então, a gente tem feito. E na véspera da reforma tributária ser aprovada, fizemos um seminário sobre a reforma tributária. Até o Cristiano falou que foi uma das melhores reuniões que ele participou. Convidamos alguns escritórios jurídicos, porque aprovou uma lei da reforma tributária que ninguém entendeu nada até agora, como é que vai ser na operação. Eu fico com dó dos Na contadores. prática, né? Não, na prática Na tá prática muito tá. confuso. Só que o governo já falou, quem errar é multa. É multa. Então, a gente É isso. vive com esse pesadelo, entendeu? Mas ninguém sabe como funciona na Não, prática. eles já olham pro empreendedor São como muitas o cara a intenção de causar algum tipo de prejuízo. Ah, certo. Já começa. Já parte do princípio assim, vai dar um jeitinho. Vai dar um jeitinho. Então, a gente se reúne uma vez por mês, mas muito mais do que o encontro físico, ele é o encontro de conceitos. Hoje, quando o Desenvolve Vale precisa levar para alguma autoridade pública algo que esteja prejudicando o desenvolvimento, existe uma legitimidade do Desenvolve Vale que é recebido para apresentar. E a gente trabalha nunca politicamente, partidariamente falando, Sim. mas a gente trabalha sempre dentro de argumentos. Se a gente não tem argumentos, a gente não entra na reunião. Ah, porque eu acho. Não, você não pode achar. Qual que é o seu argumento para a sua defesa do que você está querendo implantar? Eu acompanho um pouquinho, né? Vocês já participaram de algumas reuniões? Sim, já participei, né, de reunião com vocês e a gente acompanha, né, pelas redes Sim, sociais, sim. enfim, na TV. E eu vejo que você também, né, vocês trazem sempre, né, essa questão da reforma mesmo. Teve a questão da reforma e vocês já trazem isso para os empreendedores ali, né? Não espera ver o que vai acontecer. Já vamos trazer aqui alguém especializado para Sim. falar. Então, estão sempre Vocês atentos estão aos sempre principais atualizados, muito temas ativos, né? que pode impactar o negócio, né? Dos empreendedores, dos empresários e trazem esse tema ali para o pessoal. Quem Quem sai né? na frente sai Sim. ganhando, né? Então, nós vamos ter agora da segurança pública. Em março, nós vamos receber o CEO da IVE, que é o responsável pelo carro voador. Pelo carro voador. O Evitol. Olha. Né? Isso é uma mudança de cultura, Nossa, isso é uma total. mobilidade, né? Já fez um Hoje, primeiro voo, né? Já fez o primeiro voo, né? Captou recursos na Bolsa de Nova York. Sim. Hoje já tem não sei quantas mil encomendas. Ele já esteve no Desenvolve Vale. E vai Então, em ser- março, nós vamos ter uma reunião com ele. Porque o empreendedor precisa entender quais são as mudanças. Como é que vai ser a mobilidade? Né? E vocês estão bem à frente O mesmo. nosso- Isso é muito. Não, bastante. A gente tenta... né? Tá no futuro, né? Trazer o futuro Sim. pro agora. Então, assim, as pautas com o poder público muito. Você vê, no evento de final de ano do Desenvolve Vale, eu nunca gosto de fazer um evento só para brindar.
Eu acho que é legal brindar, mas um conteúdo. Tem que trazer um Porque são porquê. grandes conteúdo. empresários. Eles Sim. não vão sair de um lugar só para ir lá. O Tintin. Claro, a amizade que nós temos entre nós é maravilhosa, mas é importante ter um conteúdo. Sim. Ótimo. Então, no nosso evento de final de ano, eu convidei. Foram os 4 principais prefeitos do Vale do Paraíba, das principais cidades. Prefeito de São José dos Campos, prefeito de Taubaté, prefeito de Jacareí e prefeito de Caraguatatuba. E o vice-governador Felício Ramute. Para dar uma visão do Estado. Do Estado. Né? Então, o que o Estado está pensando? Nós temos que lutar, porque regiões como Campinas, por exemplo, tiveram muitas coisas lá. Porque tinham deputados, nós temos uma representação política baixa aqui na nossa região. Então, o desenvolve No legislativo. no legislativo. E não adianta, você imagina, o governador está lá em São Paulo. Agora nós temos o nosso vice-governador, que é daqui da cidade, uma pessoa que tem olhado bastante para cá, o Felício. Sim. São 625 municípios pedindo para ele as coisas. Ele não vai lembrar de tudo. Quando ele chegar na 10ª cidade, ele vai lembrar das principais e a restante é que ele tiver uma expressão política. Então, é como funciona com a gente, né? Quem tem filho sabe, tem um que pede mais, outro O que que pede pede, menos. O que pede mais pode é o que ter uma chora boa mais vontade. ganha Chora mais. mais. Quem não chora O não que sabe mama. trabalhar, o seu... E quem vai defender o Vale do Paraíba? Nós. Você vê a Dutra, que investimento que está fazendo aqui, maravilhoso. Recebemos lá, quando a Dutra foi feita, essa obra que está sendo um investimento bilionário, nós fizemos um evento sobre mobilidade. Levamos o presidente do aeroporto de São José, o presidente da CCR, que Lembra desse evento? Nós fomos. Vocês foram? Nós Foi ali fomos no aqui Hyde no Park. Hyde Park. Ah, fomos. Tá vendo, cara? Vocês estão muito próximos, eu fico feliz com isso e as portas Foi estão muito sempre bom. abertas para vocês estarem com a gente lá, viu? Obrigada. Porque esse movimento do desenvolvimento ele é importante. Sim. Cultural. A gente precisa imbuir disso. Né? Eu falava do Prêmio Nobel, acho que antes do programa, né, que a gente conversava um pouquinho. Foi. Você vê, o Brasil Que a não gente tem não Prêmio tem. Nobel. Mas nós temos pessoas... O Osiris Silva, para mim, era um merecedor de um Prêmio Nobel. Né? A história dele. É que hoje a gente acha normal. Tem uma Embraer aqui. Não é normal. A gente não fabrica Gente, é carro uma até hoje. potência, É uma hein? potência. Nós estamos Assim, impactando o surpreendente. mundo. Depois tem a Airbus e a Boeing e a Embraer. É isso mesmo. Né? E quantas pessoas, quantos de nós já, quando eu tinha laboratório, né? Meu pai é aposentado da Embraer, Olha aí. 32 anos. Ele Então tô trabalhou falando certo, Então, hein? exatamente. Então, assim, pensa, todas as conquistas da nossa Poxa. família foi pautado ali, né? Da empresa. Meu pai veio do interior. Muitas pessoas de São José vieram de fora, que nem você falou. A sua família veio pra Veio cá, pra cá. né? Os meus pais são de Minas, vieram pra cá. E o meu pai fez a vida, construiu a família, deu estudo pras filhas, tudo. Que maravilha. Trabalhando na Embraer, 32 anos, anos. né? Já tá aposentado há um tempo já. Mas é isso, a uma Embraer faz construção. parte da vida É. de muitas E a famílias. gente viu, né? A Embraer passou por altos e baixos, né? Por muitos anos, Passou. mas tá aí, firme, E como qualquer né? empresa, como né? qualquer empresa, exatamente. Foi privatizada. Foi, Voltou. Voltou. Mas eu acho que a essência, né, da importância da educação, porque a Embraer tá aí por causa do ITA, né? Sim, Então, assim, da gente não perder de vista o estímulo à a educação, educação. né? Uma educação de qualidade, dar essa chance para as pessoas. Hoje está tudo mais fácil aqui, porque nós já temos uma estrutura. Nós temos uma região com aeroporto, nós temos uma região com litoral que tem um porto, grandes indústrias sediadas, temos esse eixo Rio-São Paulo, Dutra agora sendo toda ampliada. Então as oportunidades estão aqui. Essa ampliação da Dutra vai ser maravilhoso, assim, pra Sem gente dúvida. aqui, né? Quando que eu vim- corta a nossa cidade. Quando né? eu vim para É São a José, a rodovia Dutra, que corta. ela era uma pista de ida, outra de De ida, volta, de e a pessoa volta. atravessava a pé a Dutra quando precisava. Então, olha como é que evoluiu. Olha hoje como Né? tá. E todo esse potencial. E além do potencial econômico, né? Eu acho que os empreendedores, hoje, aqui na nossa cidade, são empreendedores muito capitalizados. Então, Então é uma região rica, São Rica. José dos Campos. tem projeto? A iniciativa privada vai fazer. Agora, vamos fazer de forma organizada e rápida. Não pode. Jacareí, eu aposto muito em Jacareí. Acho que é uma cidade que está realmente num viés muito, muito bom de crescimento. Proximidade com São José dos Campos. Que bom. Então, eu acredito que o entorno todo... na pandemia, nós tivemos uma migração de pessoas de alto padrão para São José dos Campos. Sim. Foi onde o preço do metro quadrado do Aumentou. imóvel disparou. Então,
Você atua bastante no ramo imobiliário também, né, Kiko? Eu atuo bastante no mercado imobiliário. Eu faço muito viabilidade para empresários. Né, Você tem uma imobiliária? Tenho uma imobiliária. Participo de alguns projetos de loteamento também, né, onde a gente participa também. E fazendo essa parte de estruturação. Nossa, e cresceu muito São José. São José, se a gente olha da pandemia para cá, o que surgiu de condomínios, empreendimentos, novos bairros. E São José é uma cidade que ela cresce muito organizada, que nem você falou, né? As novas vias aí, que tem a Via Oeste, Via Cambuí. Via Oeste, foram grandes vias. São José, ele vai crescendo e a cidade vai trazendo... Vai organizando também para esses bairros novos que vão surgindo e que ainda tá crescendo, né, Kiko? Porque assim, a nossa tá super aquecido o nosso mercado imobiliário aqui em São José. A gente vê tantos empreendimentos aí subindo, lançando. Como é que vocês estão olhando isso também? Muito. Uma região muito procurada, muito mais do que ano passado, né? Por esses fatores que a gente citou aqui. E vejo grandes oportunidades com essa questão da digitalização das compras, né? Você vai precisar ter muitos centros de distribuições. Que hoje a pessoa quer comprar de manhã e receber à tarde. Nós estamos começando já a querer que isso ocorra aqui no Brasil. Né? Então, com o aeroporto, eu acho que os centros logísticos, a economia passa a ter um viés de logística grande para armazenamentos, para coisas rápidas, o aeroporto sendo usado para isso. Então, acho que essa parte de logística é um novo foco. A indústria a gente já tem, mas a indústria, em 1998, a economia da cidade tinha duas grandes geradoras de receita. A Embraer e a Petrobras. Né? 70% da receita da cidade estava na mão de duas empresas. Olha o risco disso. Sim. Hoje, verdade, tem que diversificar. Diversificou. Nós temos aí serviços ocupando 1/3, comércio mais 1/3 e indústria. Com a sua importância também que tem. Acho que a gente tem que valorizar a indústria. Né? Às vezes eu acho que a indústria precisava estar mais perto da cidade. Tem a Johnson, tem a Embraer. Tem a Johnson, abrir mais. Né? Eu acho que a gente precisa... o Desenvolve Vale iniciou uma aproximação com as indústrias, visitando. Então, nós fomos na Bayer. Vocês têm esse porque a indústria também, é muito importante. De trazer eles agora. Exatamente. Para vocês, né? Nestlé, eu acho que vocês foram também, né? Comemos chocolate, vimos lá como é que faz o prestígio. Muito Nestlé bom, é bom visitar por isso, né? Bom, eu gosto muito de chocolate, sabe, Vanessa? Então, eu gostei de visitar Nestlé, viu? Fora, eu lembro que a gente estava andando... gosta de chocolate, né, gente? Mas agora os médicos querem 40%. Eu falo, não, eu prefiro um alface, então. Come chocolate 70%. Não, 40 não, 70% cacau. Traz uma salada de fruta que eu prefiro, então, do que o 70%. Eu gosto de chocolate ao leite, aquele que é 100% mesmo. A gente tem que viver também buscando o que também dá prazer pra gente. Sim, né? com certeza. Eu também querer viver todo... E, claro, cuidar da saúde é extremamente importante. Então, você falou, tem o setor industrial, serviço, comércio... Hoje a economia da cidade de São José, ela está dividida. Isso traz um equilíbrio, né? Mas eu acho que é uma cidade de serviços, que vai crescer mais ainda em serviços. Então, você pega os shoppings daqui, são ótimos shoppings. Sim. Nós estamos bem servidos de lojas e etc. Você pega os restaurantes, ainda pode melhorar mais, né? Mas hoje é uma cidade, você pega os hospitais, já temos tanto públicos, falando um pouco do privado, né? Você tem o Vivale, você tem outras estruturas médicas. Antigamente era tudo São Paulo. Muitas clínicas, né? Clínicas de ponta. Clínicas aqui. Tem que melhorar um pouco ainda. Eu acho que às vezes a gente sofre assim. Mas, de um modo geral, já temos grandes nomes da área médica, da área medicina aqui, fazendo a coisa acontecer. Grupos de academia crescendo. No Desenvolve Vale participa lá o pessoal da Bluefit. Né? Você vê um crescimento ali espetacular. Pessoas... E qual setor que vocês veem, assim, a visão de vocês que vai estar que está em maior desenvolvimento aqui na nossa região? Eu acho que é a construção civil, como você falou. Construção civil, tá. Eu acho que tem muitas oportunidades, tem tido lançamentos com vendas rápidas. E não só aqui em São José, né? Mas até com a questão das vias, né? Litoral, a gente tem...
Sem dúvida. Conhece aqui algumas construtoras que estão entregando lá projetos no litoral, né? Enfim. Nossa, tem espaço, então, ainda que a gente Tem olha muito. que São José... Às vezes a gente acha que já tá tão saturado e não tá, Kiko. Não, porque você tá tendo essa migração. Hoje, morar em São Paulo, pelo amor de Deus, né? É o caos. Quem que vai morar Não, lá? hoje as Né? pessoas Com estão todo tentando vir pro respeito à interior. cidade que tem muitos parentes lá, gosto de lá, mas é um risco. Você anda com medo, é celular. Esses dias eu cheguei mais cedo do que eu estava previsto numa reunião que eu tinha e eu acabei parando num café para fazer alguns minutos e fui trabalhar no celular. E saí um pouquinho para atender o celular. O dono do café veio me chamar, pelo amor de Deus, Não vem faz para isso. dentro que você vai ser assaltado aqui com seu celular. Então isso não dá mais. E olha que são em ótimas regiões, né? Porque a gente vai para São Sim. Paulo também ali no... Né? Sempre, a gente tem reuniões no BTG, Vocês estão no só no Navense, Itaim a gente ali, tá... só no- Exatamente, ali Itaim, Faria Lima. Mas o Kiko, as pessoas falam, não sai com o celular assim. Não, e a gente Que a gente tá e a gente que vem acostumado, né? de São José para lá, a gente tá acostumado, porque A aqui gente ainda São José é mais ainda é uma relaxado cidade mesmo, né? mais segura. É, com certeza, mais O que é relaxado bom, com né? isso. Porque Que é ótimo. Mas lá é difícil. Então, morar lá, as pessoas têm migrado para cá. eu muito. acho que tem muito, né? interior. Então, e hoje com tecnologia, eu não curto muito esse negócio de home office. Eu acho que isso, para algumas poucas profissões, funciona bem. É. Mas assim, reunião olho no olho. Contato, né? Eu gosto de Você contato. sabe, tomar um também. café com uma pessoa que Por nós isso que a estamos gente aqui. tem, ó, Olha o lá, café, mercado e negócios. E surgiu, o café surgiu desses momentos, Desses momentos. de conversa E não é mesmo, gostoso de você reunião. tá num café? Eu adoro isso aqui que É a gente nessa tá hora, Olha aí, é. que bom. Eu vejo, viu? É nessa Vocês- hora que entra as melhores ideias, Sim. os melhores Você se projetos. desenvolve, você aprende muito. Eu falo que o café surgiu dessas conversas, né? Desses cafés, porque assim, quantos aprendizados. Quando né? você senta para conversar, Quando né, você senta amiga? para conversar com o cliente, Poxa com o empreendedor. E aí é aprendizado, né, no geral. É o de vida, né? Quantas histórias. A questão do empreendedorismo, né? Que você fala. Quanta gente que caiu, levantou. Eu não conheço Verdade. dentro da minha... dos meus clientes, das pessoas que eu Você tenho convive. contato, dos empreendedores que fazem parte aqui da minha rede, Certo. eu não conheço quase nenhum, eu acho, que não passou por um perrengue, né? Que não Nossa, caiu e exato. levantou. Empreender E não é uma verdade. linha né? reta. Não é. Empreender, eu também, todos que eu conheço tiveram seus momentos ali de dificuldade. De dificuldade. E às vezes até mais Poxa momentos de vida. dificuldade do que, né, para chegar onde eles chegaram. Hoje, né, eles são grandes. E continuam E enfrentando vão desafios, ter problemas. né? A questão é como você olha para os problemas. Sim. Chega um momento que você começa. É exatamente isso. Ele fala: problemas. Eu conversei com um empresário uma vez que falou isso. Vanessa, problema eu sei que eu vou ter. O que eu aprendi ao longo da minha vida é como lidar com eles. Hoje eu Muito bom, senhor. saio muito mais. Hoje a minha resolução do problema ela é muito mais ágil, ela é muito mais rápida do que Perfeito. antes, porque ele foi aprendendo ao longo dessa trajetória, né? E eu acho que também a pessoa buscar um desenvolvimento interior. Sim. Eu acho que hoje nós estamos vivendo um ambiente de muitas pressões. E isso é normal, porque você tem um WhatsApp metralhando o dia Metralhando todo. a gente. E aí as pessoas têm que ter um momento para elas. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho defendido bastante. Sabe, cada um tem uma aptidão, gosta de alguma Sim. coisa. Não sei se escutar uma música, tomar um uísque, caminhar, fazer ginástica, vinho, um conversar café. com o vizinho, conversar com a mãe. Alguém tem algum momento de descompressão. E eu acho que isso é importante, é o equilíbrio. Nós temos que buscar esse equilíbrio, porque problema todo mundo vai ter. Nós estamos tendo uma geração agora que não quer ter problema, então brigou no casamento a primeira vez, já quer separar. Entrou no emprego, o chefe olhou torto, já quer ir embora. Já quer ir embora. Então, calma, né? Saiba lidar com o não, saiba lidar Com as com as frustrações, né? E isso cabe muito aos pais, né? Porque tem pai também que bota o filho numa clausura ali de não quer que ele sofra, não tem jeito, ninguém tem quer que o filho jeito. A sofra, vida mas ele tem que não ver é como é que a assim, vida é, né? de Mas a vida verdade. não é assim. né? As pessoas Ele tem não que saber consertam. lidar, né, com aquele sentimento, né? A nova geração, ela não quer consertar mais nada. Ela tá descartável, né? Descarta, Ela sempre- isso aí, descarta, Tchau. Vanessa. E chega e já... Então, assim, e são jovens interessantes, né? De conhecimento, de habilidades. Eles já nasceram com o celular na mão. Né? Eu, até há pouco tempo, só ia trocar de celular quando meu filho estava junto. Porque era para não errar senha, tudo. Eu venho de outra geração. Agora, engrenei.
Então, eles já nascem sabendo já mexer no nascem, celular. eles vêm Ninguém com ensinou muitas eles. habilidades. É Muitas impressionante. habilidades. É. E tem que aproveitar isso, né? Tem que aproveitar. Seria Então- ótimo, né? Tem que olhar para essa juventude, para esse pessoal que tá vindo e que foi o que você falou, incentivar, né? Incentivá-los a vivenciar e saber lidar com Com os desafios. problemas e desafios. Teve problema? Saiba lidar. Não chuta o pau da barraca. Né? Calma. E tudo se resolve. E São Porque quando você olha José- para trás, olha, cada um pode fazer esse exercício aqui. Vou te olhar para trás. Nossa, aquele dia eu fiquei sem dormir por causa daquele assunto. Não aconteceu nada do que eu fiquei sem dormir. Perfeito. O que de fato você não consegue resolver é muito pouco. É verdade. É que a gente é muito correto, vocês, todos nós, a sociedade, de um modo geral, é. Então, meu Deus, será que eu vou ter dinheiro para pagar não sei o que daqui a 10? Pelo amor de Deus, calma. Calma. Né? Faça A do dia a solução dia. acontece, é verdade. Não tenha medo do despertador, porque tem gente que quer que a solução venha, mas tem medo do despertador. Não quer levantar, Não quer. né? Então, Ô, Kiko, pra gente ir caminhando aqui pros finalmentes, né? Tem alguma história ou algum resultado dentro do Desenvolve que você destaca dentro desses anos, né? Enfim, algo que vocês trouxeram que foi... Que assim, que ficou na memória. Olha, eu tenho Além assim... do aeroporto que você falou que foi tem o aeroporto, o aeroporto né, que foi uma fantástico, uma grande conquista, né? Uma grande conquista. Eu diria o seguinte, que um fato isolado assim que marcou, mas hoje o que a gente tem como uma grande conquista é que nós criamos um ambiente onde os nossos argumentos são, no mínimo, avaliados por quem decide a vida pública. Né? E o poder. Então, isso sim, porque a gente trata os assuntos de forma coletiva, e quando você trata de forma coletiva, você está atendendo a toda uma sociedade. Porque o desenvolvimento... O aeroporto é um caso pontual, né? Sim. Que a gente apoiou muito. Eu lembro que o Felício me chamou na prefeitura, ele era prefeito, porque foi ele o prefeito, e o Tarcísio era o ministro da infraestrutura. Foi na gestão do Felício que ele falou, Kiko, amanhã é aniversário do Osiris Silva. E você vai ter uma informação aqui importante que eu vou anunciar a concessão do aeroporto. Porque ele viu quantas mil reuniões eu não fui com o Osiris no comando da aeronáutica, tudo isso, porque o aeroporto ali está dentro do ambiente. Então, assim, de resultado, Kelly, que eu posso te falar, é que realmente hoje a gente criou um cenário ético, de conteúdo e de argumentos para que o desenvolvimento continue acontecendo na nossa região. É isso. E quebrando alguns paradigmas de que a pessoa que tem sucesso, a pessoa que está crescendo, ela tem que ser aplaudida e não impedida. Sim. Porque hoje o empreendedor, ele coleciona nãos. Não pode isso, não, 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 não. E a gente tem que apoiar aquele que teve a coragem de viver como empreendedor num país de alta carga tributária, com insegurança jurídica e com a burocracia que aplaude. Então, tudo isso, eu acho que é o resultado de mudança que o movimento, que o Desenvolve Vale está fazendo. Perfeito, E a gente bom. marca a posição mesmo. Tem órgãos, não vou falar aqui porque daria outro programa, órgãos no Brasil que a gente não sabe para que servem e travam o desenvolvimento. Qualquer dia a gente pode falar disso aqui. Muito bom. E qual conselho você dá para quem está começando a empreender hoje? Eu acho que a pessoa tem que buscar a perseverança. Eu acho que aquele que quer progredir na vida, que quer crescer, que tem ambição de crescer financeiramente, de ficar rico, ele tem que empreender. Perseverar. Porque ele vai ter muitos obstáculos aparecendo, e eu acredito que esses obstáculos apareçam porque alguma coisa do mundo fala que nada pode ser tão fácil. E assim, eu acho que o empreendedor não deve desistir. Se você tem um sonho, tomar cuidado ao empreender, buscar conhecimento do que está fazendo. Né? Quero montar uma franquia. Vai conversar com alguém que já tem uma franquia. De preferência até que você queira montar. Mas não desanime do seu sonho. Tem que seguir. Eu acho que é muito de encontro ao propósito também do Café Mercado e Negócios, né? Porque a gente percebe que a educação financeira, né? Você comentou, né? Vou estudar quem tem uma franquia. Olhar a viabilidade disso, olhar a parte financeira disso, quão é importante, né? Até onde eu tenho caixa para conseguir manter isso, né? E a gente percebe que muita gente começa e
vai que vai, sem olhar, sem fazer a gestão financeira daquilo. Vai no susto. E aí acaba desistindo no meio do caminho. Porque não se informou, não estudou. Acho que é muito importante para empreender, né? Sem dúvida. Que além de dar, você tem que perseverar. Com aquilo que a gente faz também, né? Você tem que perseverar e você tem que estudar. E ter caixa, né? Você falou ter caixa. Eu acho que o caixa hoje é algo que culturalmente o brasileiro não tem. Nem na pessoa física e nem na jurídica. pessoa física e na jurídica. Mas tem que ter. Tem que ter. Aplicação financeira. E vocês são duas aqui grandes especialistas que estão lá na Vênice fazendo um trabalho fantástico. Mas, mesmo que você esteja numa situação confortável, mantenha uma reserva. Sim. Porque isso traz paz de espírito, né? Com 20 anos, se eu olhar para a minha vida, eu com 25, quando eu casei... muitas coisas eu fiz sem ter o dinheiro mesmo. Comecei a construir uma casa, eu tinha 30% do dinheiro, depois deu certo. Mas eu estava com 20 e poucos anos, 30 anos. Então, a gente tem mais chance de... Agora, de retomar. 55 anos, né? É hora de manter um posicionamento. Não parado e nem imobilizado, mas um pouco mais conservador. Mantém uma reserva, gasta menos. Porque o brasileiro fala assim, nossa, eu tô apertado. Mas ele não abre mão de nenhum hábito que ele tem. Nada, entendeu assim? Então, tá apertado. Então, tentar ter a cultura, eu gosto muito do investimento imobiliário. Eu nunca vi ninguém perder dinheiro comprando um imóvel, eu nunca vi. Ele pode perder liquidez, ele pode perder tal, mas isso não afasta a necessidade de ter dinheiro guardado, dinheiro, capital. Sim, a reserva de emergência tem que ter lá. Fala, né? Entendeu? Porque ninguém sabe. Amanhã, acontece isso. Você tem que ter um conforto. A educação financeira é um outro desafio do nosso país, né? O brasileiro, ele não sabe lidar com dinheiro mesmo. Não sabe. Não sabe lidar, não sabe o que é importante. Sai gastando. Não sai gastando. Os hábitos o nível de endividamento aqui no Brasil tá gigante. Mais de 70%. Mas o brasileiro, tudo colabora, né? Ele é um país que tem uma cultura de entrar em créditos, né? Pegar crédito, parcelar, financiamento. Não que isso não seja... necessário. Tem momentos até para o empreendedor mesmo que ele vai usar dinheiro dessa forma. Mas, mas você ter uma educação financeira é o nosso desafio aqui do lado de cá. Porque a gente tenta trazer isso também pro... Isso é cultural também. Trazer isso é cultural. Correta, e né? a gente tanto tem para pessoa física quanto para pessoa E o mercado jurídica. financeiro vem tentando inserir isso. Aos pouquinhos, né? É um trabalho de formiguinha, mas que a gente vem tentando colocar isso para as pessoas. A educação financeira que tem que começar desde lá de trás, do primeiro salário, até né? Porque se você está querendo empreender, você tem que saber lidar com dinheiro. Então, isso é muito importante também. Sem dúvida. Para as reservas. E super importante, né? É o que traz uma tranquilidade, né? Porque uma pessoa sem dinheiro, a gente sabe como que é o sofrimento, né? Sim. Então, um empresário sem e banco tem seus limites de apoio, né? Vocês estão em instituições de banco, mas nem sempre consegue salvar, às vezes, exatamente, a situação ali. Situação, Ô, Kiko, então, para a gente caminhar, que nem a Kelly falou, falando sobre o empreendedorismo para a gente fechar, você acredita que São José é uma cidade, assim, que a gente pode falar para os novos empreendedores, né? Que aqui é uma cidade que apoia, que tende a apoiar mesmo, a desenvolver esses profissionais. Eu acho uma que região... São José... Eu até vou falar da região, mas São José, indiscutivelmente, reúne características muito diferenciadas para incentivar pessoas que têm ideia. Para quem tem uma ideia e não sabe como começar, o PIT, que é o Parque de Inovação Tecnológica, é um ambiente que deveria ser visitado por todos os jovens empreendedores. Sim, fantástico. Porque ele vai ter o apoio necessário, até o conhecimento, até para não sair aventurando, né? Eu acho que São José promete muito, tem espaço para crescimento, como Jacareí, a mesma coisa, outras cidades, Taubaté. Então, a nossa região, de um modo geral, ainda tem muitas oportunidades. Acho que os serviços aqui ainda vão crescer. Você vê escritórios jurídicos vindo de São Paulo para cá. No próprio Desenvolvar, a gente hoje já tem 4 ou 5 escritórios jurídicos olhando para a nossa cidade. A Boeing voando aqui dentro. A Embraer voando. O carro voador acontecendo aqui. O aeroporto funcionando. Então, assim, mobilidade. Hoje, roubar em São José é perigoso, porque o cara vai preso. Vai. As câmeras pegam. Eu falo, bandido tem que sair daqui, né? E até a legislação, eu lembro que eu comentei, né? Que o problema da segurança afasta o empreendedor, afasta todo mundo.
Então, assim, nós estamos numa região segura, com não sei quantas mil câmeras, com uma estrutura de polícia integrada, fazendo um trabalho fantástico. Instituições de ensino. O Desenvolve Vale fez uma parceria com a FIA agora, que eu queria falar. Muito bom. A FIA tem 45 anos. Nossa. Né? Todos os coordenadores, por força de regulamentação, são da USP. Né? Então, assim, por quê? Porque o Desenvolve Vale entendeu que precisa ter um braço. Nós lançamos ano passado o Desenvolve Vale Educação. Que bom. Porque não dá, mesmo para o empresário bem-sucedido, ele tem que se qualificar. Precisa. Tudo mudou. Muda. E muda todo o tempo, Tá sempre né? tendo que se atualizar. Tempo, né? Todo tempo. Então, assim, uma região que eu aposto e muito. Fantástico. Muito bom, fantástico. Parabéns pela história, parabéns pelo projeto. Eu agradeço. Pela iniciativa, Imagina. por toda a sua influência aí na nossa região, por fazer a diferença, né? Por trazer esses projetos para cá e fazer acontecer, se esforçar, correr atrás. Você é uma pessoa de referência aqui mesmo, né, imagina, Kiko? Eu agradeço José. e divido esses elogios com todos que estão lá comigo, com vocês, porque assim, uma coisa eu tô convicto, ninguém faz nada sozinho. Com certeza. Que E o incrível. Desenvolve Vale, ele tem uma pegada hoje, a gente é bem chato mesmo com os temas, porque a gente quer que o Brasil vá para frente. Então a gente não tem medo de discutir. O medo também é uma coisa que o empreendedor tem que perder um pouco, viu? Perder. Tá. Não dá tempo hoje, eu tô preocupado com o horário de vocês, mas Imagina. o medo atrapalha muito. Perca um pouco o medo, tira o trem fantasma da frente. E avante, né? Às vezes você consulta o advogado, é importante, tem que consultar. Eu defendo muito os escritórios jurídicos. O advogado, ele sempre traz um cenário, ele tem que fazer isso, é função dele. Dos pior riscos. cenário, Agora, né? o empreendedor tem que correr risco. Sim. Se ele não quer risco zero, então deixa seu dinheiro lá na poupança. É isso mesmo. Beleza, vai ser risco zero. Você Poupança em banco grande Em banco ainda. grande. Porque você já viu que também Não ali não vai é 100% apoiar. seguro. Aliás, que coisa, né? Que a gente tá passando. Mas é isso. Mas é isso. Obrigada mesmo. Precisamos de mais Parabéns. Kikos. Não, imagina. Né? Vocês que estão fazendo um trabalho fantástico aí. Mas eu que agradeço imensamente, porque faz parte do Desenvolve Vale poder levar mensagens para pessoas que estão em dúvida de empreender, de estimular, de mudar. Às vezes o cara leva uma vida inteira fazendo o que não gosta, pelo amor de Deus. Não precisa mudar na louquice, mas faz um planejamento e muda. Isso mesmo. Né? E Então você é que está assistindo, que não é de São José, né? Vem empreender em São José, então, hein? Conhecer um pouco aqui. certeza. Teve uma aula aqui sobre a nossa cidade, sobre como o São José vem se desenvolvendo e se posicionando não só na região, mas a nível do país mesmo, né? Do nível Brasil. É uma cidade que vem ganhando muita importância e relevância aí para todo o Brasil. Obrigada, Kiko, pela sua presença. Obrigado, Vanessa. Onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho? Legal. O trabalho do Desenvolve, Bom, por favor. O Kiko é o Kiko Savaia, né? Que tem no Instagram, tudo isso. E o Desenvolve Vale. Então a gente tem a gente vai deixar o link aqui. Isso, vamos deixar mídias os sociais. arrobas. No Desenvolve Vale a gente tem um programa de TV, tem um podcast, tem newsletter. Então a gente sempre está trazendo ali informações, entrevistas que possam ser importantes para o empreendedor, né? Então, o Desenvolve Vale mesmo tem todas as mídias sociais e na minha pessoal é o Kiko Savaia, que também eu publico mais coisas do Desenvolve ali também. Tá. E não deixe de acompanhar o Não. Desenvolve Vale, esse projeto fantástico aqui na nossa região. Não deixe de seguir e acompanhar o Café Mercado e Negócios. Se inscreva no canal, ativa os sininhos. Essa segunda temporada tá cheio de conteúdo e convidados muito interessantes com assuntos muito importantes para vocês. Nos sigam lá também no nosso Instagram, @Café Mercado e Negócios. E esse episódio você também pode assistir e ouvir no Spotify do Café Mercado e Negócios. Obrigada, pessoal. Até a próxima.